Instruções psicofônicas. Chico Xavier, diversos espíritos. Em saudação. E indo as mulheres anunciá-lo aos seus discípulos, eis que Jesus lhes surge ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. Mateus, capítulo 28, versículo 9. Esbatera-se no horizonte a treva noturna. Ao clarão do amanhecer, as mulheres de Jerusalém dirigem-se ao sepulcro do eterno amigo para a exaltação da saudade. Inquietas, porém, encontram-no vazio. Guardas atônitos comunicam-lhes que a vida triunfara da morte. E quando as irmãs fiéis se voltam em regozijo para anunciar aos companheiros a grande nova, eis que Jesus lhes surge redivivo ao encontro, exclamando feliz: Eu vos saúdo. Não é um fantasma que regressa. Não é um morto entre panos do túmulo. Não traz qualquer sinal de tristeza. Não espalha terror e luto. O Mestre irradia jubiloso amor e clama: Salve! No limiar deste livro, formado com a palavra viva dos amigos desencarnados, recordamos o benfeitor celeste em sua gloriosa ressurreição e desejamos sejam essas páginas uma saudação dos vivos da espiritualidade, que brandam para os vivos da escola humana. Irmãos, aproveitai o tempo que vos é concedido na terra para a construção da verdadeira felicidade. A morte é renovação, investindo a alma na posse do bem ou do mal que cultivou em si mesma durante a existência. Vinde a esperança, vós que chorais na sombra da provação. Suportai a dor como bênção do céu e avançai para a luz sem desfalecer. Além da cinza que o túmulo espalha sobre os sonhos da carne, a alma que amou e elevou-se renasce plena de alegria na vida eterna, qual esplendoroso sol fulgurando além da noite. Depois de curto estágio na terra, estareis conosco na triunfante imortalidade. Ajudai-vos uns aos outros, educai-vos, aprendendo e servindo, e, buscando a inspiração de Jesus para a nossa luta de cada dia, roguemos a Deus nos abençoe. Emmanuel. Pedro Leopoldo, 10 de junho de 1955. Instruções psicofônicas. Chico Xavier, diversos espíritos. Explicação necessária. Segundo a praxe, um livro diferente no mundo das letras pede a apresentação de alguém que lhe abrace o conteúdo. Mesmo nas letras espíritas, isso é norma corrente, com a movimentação dos literatos de renome ou dos instrutores desencarnados. Neste livro, porém, o caso foge à regra.
Não dispomos de qualquer galardão para adquirir o favor da publicidade. Nossos amigos espirituais, contudo, são de parecer que notícias e ideias, para que se definam, reclamam o selo do testemunho pessoal de quem lhes opera o lançamento e, por isso, não porque a nossa manifestação deva reportar-se ao esforço do beletrista, mas sim à responsabilidade moral do servidor. Aqui estamos, por fidelidade à própria consciência, esposando nosso dever com alegria. Passemos, pois, aos assuntos e aos fatos. Corria o ano de 1951 e frequentes se faziam nossas excursões de Belo Horizonte, onde residimos, a Pedro Leopoldo, hoje região suburbana da capital mineira, em conversações fraternas e amigas com o nosso companheiro de ideal, Francisco Cândido Xavier. Muitas vezes observávamos o volume crescente dos casos de obsessão que procuravam incessantemente as reuniões públicas do Centro Espírita Luiz Gonzaga, nas noites de segundas e sextas-feiras. Impressionava-nos a multiplicidade dos problemas tristes, as moléstias mentais, como ainda hoje acontece, compareciam, uma tras outra, possessão, fascinação, histeria, desequilíbrio, loucura. E o Chico, por várias vezes, falou-nos do desejo expresso pelos mentores espirituais, no sentido de se criar um grupo de irmãos conscientes e responsáveis para a assistência especializada aos problemas difíceis. Inegavelmente, o Luiz Gonzaga, hoje como há quase 30 anos, vem prestando aos enfermos que lhe batem às portas todo o auxílio de que dispõe, através da oração, do socorro magnético e da genuína elucidação evangélica. Ainda assim, acumulavam-se os obsessos marginais, numerosos e complexos, e de quando em quando nos perguntava o Chico se não nos decidiríamos a aceitar a direção de um núcleo doutrinário independente para atender às tarefas da desobsessão. Antigamente, em conexão com o Luiz Gonzaga, funcionara em Pedro Leopoldo um círculo dessa natureza. Mas, em fevereiro de 1939, desencarnava o confrade José Xavier, que o dirigia, e a partida do companheiro encerrara-lhe a existência. Não seria justo reatar o serviço especializado de assistência aos alienados mentais, então interrompido? Ante as perguntas do médium, começamos a meditar. Não foi possível considerar-lhe de pronto os apelos. Relutamos, conhecendo nossas próprias deficiências. Além disso, obrigações múltiplas nos tomavam o tempo e a providência exigiria estudo e reflexão na esfera teórica de nossa doutrina
para que não nos falhasse a segurança na prática. Hesitávamos, temendo acolher responsabilidades em que não pudéssemos persistir. Os dias, porém, sucediam-se uns aos outros e, com a romaria constante dos enfermos mentais, repetiam-se as indagações do amigo. Por que motivo não organizar um posto de socorro mediúnico para a prestação de serviço aos necessitados? Em meados de 1952, aderimos finalmente. Convidamos alguns irmãos conscientes da gravidade que o assunto envolve em si e, na noite de 31 de julho do ano mencionado, realizamos nossa primeira reunião. Grupo reduzido, 20 companheiros que perseveram unidos até agora, dos quais 10 médiuns com faculdades psicofônicas apreciáveis. O programa traçado pelos instrutores espirituais prossegue dentro de normas rígidas. Reuniões semanais, nas noites de quintas-feiras. Atividades mediúnicas em atmosfera de intimidade, ausência total de público. Além do quadro habitual da equipe, somente a presença dos enfermos, assim mesmo quando absolutamente necessária. Assiduidade, horário rigoroso. E, por imposição dos amigos que conosco trabalham, a agremiação recebeu o nome de Grupo Meimei, em recordação da irmã e companheira dedicada que, de imediato, recebeu do mundo espiritual a incumbência de assistir-nos às tarefas e amparar-nos os serviços. Esse o nosso início, recomeçando a obra especializada de desobsessão em Pedro Leopoldo, interrompida por 13 anos consecutivos. A princípio, reuníamo-nos na antiga dependência que o Centro Espírita Luiz Gonzaga ocupou de 1927 a 1950. Mas, em 1954, no segundo aniversário de nossa instituição, por mercê de Deus e com a colaboração espontânea e desinteressada dos nossos companheiros, transferimo-nos para nossa sede própria e definitiva que, embora singela, se levanta acolhedora a Rua Benedito Valadares, nesta cidade. Falemos agora de nossas sessões propriamente ditas. Iniciamos nossas atividades impreterivelmente às 20 horas, nas noites de quintas-feiras. Sempre o mesmo quadro inalterado de Irmãos em Lide. Destinamos os primeiros 15 minutos à leitura de trechos doutrinários, à prece de abertura e à palavra rápida do amigo espiritual que nos fornece instruções. Às 20 horas e 15 minutos, aproximadamente, encetamos o socorro aos desencarnados, constando de esclarecimento e consolo, enfermagem moral e edificação evangélica, a benefício das entidades conturbadas e sofredoras, no que despendemos 90 minutos, valendo-nos da cooperação de todos os médiuns presentes. Às 21 horas e 45 minutos,
o ambiente é modificado. É a parte final que dedicamos à prece em favor de enfermos distantes. E, nesses 15 minutos que precedem o encerramento, sempre recebemos, pela psicofonia sonambúlica de Francisco Cândido Xavier, a palavra direta de nossos instrutores e benfeitores desencarnados. Explicada a existência de nosso grupo e aclarado o nosso programa de serviço, reportemo-nos agora à formação deste livro. Desde 1952, lamentávamos a perda dos ensinamentos recolhidos na fase terminal de nossas reuniões. Eram lições primorosas dos orientadores, palestras edificantes de amigos, relatos comoventes de irmãos recuperados e preleções de caráter científico, filosófico e religioso, proferidas por devotados e cultos mentores de passagem por nosso recinto, para reter-lhes a palavra construtiva e consoladora. Muita vez suspiramos pela colaboração de um taquígrafo. Nos primeiros dias de 1954, numa das sessões públicas do Centro Espírita Luiz Gonzaga, comentávamos o problema com o nosso distinto confrade, professor Carlos Torres Pastorino, do Rio de Janeiro, e esse novo amigo, com cativante gentileza, ofereceu-nos a gravadora de sua propriedade. Poderíamos utilizá-la em Pedro Leopoldo e, encantados, guardamo-la por valioso empréstimo. Foi assim que, desde a noite de 11 de março de 1954, graças à bondade de Deus e à generosidade de um amigo, nos foi possível fixar as alocuções dos instrutores e irmãos desencarnados que nos visitam. É preciso dizer que o médium Chico Xavier sempre as recebeu psicofonicamente no último quarto de hora das nossas sessões, muita vez depois de exaustivo labor, na recepção de entidades perturbadas em socorro de obsessos e doentes, serviço esse no qual coopera igualmente junto com os demais médiuns de nossa agremiação. Alguém sugeriu a conveniência de organizarmos um livro com as presentes comunicações faladas, o primeiro obtido através das faculdades psicofônicas do médium Xavier. E aqui o temos, apresentado, não pela competência literária de que não dispomos, mas pelo nosso amor às responsabilidades assumidas. Devemos informar que, infelizmente, não podemos, por impossível, registrar no papel a beleza das recepções, as variações do tom de voz, as paradas mais ou menos largas, o entrecortamento de palavras ou de frases por lágrimas, de comoções ou gestos de alegria, a mudança, mesmo do tipo de voz, além de outros característicos que valorizariam sobremaneira, ao nosso humilde pensar, as páginas de que os leitores tomarão conhecimento a seguir. Fizemos preceder cada mensagem por anotações informativas que julgamos indispensáveis à apreciação do leitor
e, à guisa de pós-fácil, colocamos no presente volume os apontamentos estatísticos de 2 anos sucessivos de ação espiritual do Grupo MEI-MEI para estudo dos nossos irmãos de ideal interessados no assunto. Finalizando, consignamos aqui o nosso profundo reconhecimento à bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, suplicando a Ele abençoe os orientadores e amigos espirituais que amorosamente nos assistem, e agradecendo a todos os nossos companheiros de tarefa pelo concurso decisivo e fraternal de sempre, rogamos a Deus, nosso Pai Celestial, nos ampare e fortaleça em nossos desejos de progresso e renovação. Arnaldo Rocha, Pedro Leopoldo, 10 de junho de 1955. Instruções psicofônicas. Chico Xavier, diversos espíritos. 1. Renúncia. Reunião de 11 de março de 1954. De posse da gravadora, o Grupo MEI-MEI iniciou o registro de instruções dos amigos espirituais, por intermédio da mediunidade psicofônica de Francisco Cândido Xavier, começando semelhante tarefa na noite de 11 de março de 1954, terminado o serviço de esclarecimento e socorro aos irmãos transviados no sofrimento e na sombra, que compareceram em grande número através de vários médiuns da casa, o venerável benfeitor Adolfo Bezerra de Menezes incorporou-se, pronunciando a alocução que se segue, alusiva à renúncia, como base de felicidade e paz, dirigindo-se não apenas aos companheiros encarnados, mas, de modo particular, à compacta assembleia de espíritos conturbados que se comprimiam em expectação no recinto. Meus amigos, rendamos graças ao nosso Pai Celestial, guardando boa vontade para com os homens, nossos irmãos. Como de outras vezes, achamo-nos juntos no santuário da prece. Nossa visita, contudo, não tem outro objetivo senão colaborar na renovação íntima que nos é indispensável, a fim de que não estejamos malbaratando os recursos da fé e os favores do tempo. Volvendo a vós outros, endereçamos igualmente a nossa mensagem a todos os companheiros que nos escutam fora da carne, órfãos de luz, ao encalço da própria transformação com o Divino Mestre, porque somente em Cristo é possível traçar o verdadeiro caminho da redenção. Aprendamos a ceder, recolhendo com Jesus a lição da renúncia, como ciência divina da paz. Constantemente, nossa palavra se reporta à caridade e admitimos que caridade seja apenas alijar o supérfluo
de valores materiais da nossa vida. Entretanto, a caridade maior será sempre a da própria renunciação, que saiba ceder de si mesma para que a liberdade, a alegria, a confiança, o otimismo e a fé no próximo não sofram prejuízo de qualquer procedência. Como exercício incessante de autoburilamento, é imperioso ceder diariamente de nossas opiniões, de nossos pontos de vista, de nossos preconceitos e de nossos hábitos, se pretendemos realmente assimilar com Jesus a nossa reforma no Evangelho. Toda a natureza é escola nesse sentido. Cedendo de si própria, converte-se a madeira bruta em móvel de alto preço. Abdicando os prazeres da mocidade, o homem e a mulher alcançam do Senhor a graça do lar em favor dos filhinhos que lhes conduzirão a mensagem de amor e confiança ao futuro. Consumindo as próprias forças, o sol mantém a terra e nos sustenta a vida com seus raios. Meditai a realidade. Abre parênteses, nota. Neste tópico da mensagem, o doutor Bezerra de Menezes dirigia-se de modo particular aos desencarnados presentes. Nota do organizador. Fecha parênteses. Principalmente vós outros, que já vos desenfaixastes do envoltório físico, cultivemos a renúncia aos haveres e afetos da retaguarda humana, para que a morte se nos revele por vida imperecível, descortinando-nos nova luz. Todos os dias volta o esplendor solar à experiência do homem, concitando-o a aperfeiçoar-se por dentro pelo ouvido de velhos fardos das impressões negativas que tantas vezes se nos cristalizam na mente, escravizando-nos à ilusão. E porque vivemos desprevenidos, gastando a esmo as oportunidades de serviço obtidas no mundo com o corpo denso, somos colhidos pela transição do túmulo, como pássaros engaiolados na grade do próprio pensamento. É necessário esquecer para reviver. É imprescindível o desapego de todas as posses precárias da estação carnal de luta, para que o incêndio das paixões não nos arraste às calamidades do espírito, pelas quais se nos paralisa o anseio de progresso em seculares reparações. Não há liberação da consciência quando a consciência não se liberta. Não há cura para as nossas doenças da alma quando nossa alma não se rende ao impositivo de recuperar a si mesma. Saibamos, assim, exercer a doce caridade de compreender as criaturas que nos cercam, não somente entendê-las, mas também ampará-las pelo desprendimento de nossos desejos, percebendo que o bem do próximo, antes de tudo, é o nosso próprio bem. Recordemos que as leis do Senhor se manifestam em voz gritante, nas trombetas do tempo, conferindo a cada coisa a sua função
e a cada espírito o lugar que lhe é próprio. Desse modo, não nos adiantemos aos celestes desígnios, mas aprendamos a ceder, na convicção de que a justiça é sempre a harmonia perfeita. Atentos ao culto do sacrifício pessoal, sob as normas do Cristo, peçamos a Ele coragem de usar o silêncio e a bondade, a paciência e o perdão incondicional no trabalho regenerador de nós mesmos. De vez que não podemos dispensar a energia e a firmeza para nos afeiçoarmos a semelhantes virtudes que, em tantas ocasiões, repontam entusiásticas de nossa boca, quando o nosso coração se encontra longe delas. Irradiemos os recursos do amor, através de quantos nos cruzem a senda, para que a nossa atitude se converta em testemunho do Cristo, distribuindo com os outros consolação e esperança, serenidade e fé. Imitemos a semente humilde a desfazer-se no solo, aparentemente desamparada, aprendendo com ela a desintegrar as teias pesadas e escuras que nos constringem à individualidade eterna, a fim de que o nosso espírito desabroche no chão sagrado da vida, em novas expressões de entendimento e trabalho. Para isso, não desdenhemos ceder e supliquemos ao eterno benfeitor nos ajude a plasmar-lhe a doutrina de luz em nossas próprias vidas, para que a nossa presença, onde quer que estejamos, seja sempre uma fonte de reconforto e esperança, serviço e benevolência, exaltando para aqueles que nos rodeiam o abençoado nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Bezerra de Menezes.